suficientes. Durante esses julgamentos que houverem com essas pessoas envolvidas e tiver algo que o comprometa, a justiça pode reverter esse quadro? O acusado Ronaldo, ele foi impronunciado. Se pronunciasse a alguém quando existe a materialidade, que é duvidosa, e indícios suficientes de autoria. E pronuncia-se quando esses indícios não sejam suficientes. E o que foi trazido para o processo em relação ao acusado Ronaldo é que os indícios eram insuficientes. O que é que isso quer dizer? Diferentemente da absolvição sumária. No caso da absolvição sumária, o Estado se ressente de propor uma nova ação caso surjam novas provas. No caso da impronúncia, não surgindo novas provas, o Estado, por meio do órgão do Ministério Público, poderá sim propor nova ação. Doutor Osmar Eduardo, TV Difusora, eu queria que você explicasse como é que vai ser o desenrolar do início, quem vai falar primeiro são os advogados, o Ministério Público, como é que vai ser? Eu queria que você explicasse. O processo de competência do Tribunal do Júri, ele tem 2 desdobramentos. A primeira fase, que é presidida pelo juiz singular, que vai do recebimento da denúncia até a pronúncia. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da denúncia. Transitada em julgada a pronúncia, como ocorreu com Marcos Brunos e com Jonathan, passa-se para a segunda fase, que é exatamente a fase do julgamento propriamente dito, que é o que vai ocorrer hoje. A dinâmica no plenário do Tribunal do Júri é iniciar a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e nesse momento quem pergunta primeiro é o Ministério Público, seguidamente a defesa, depois o juiz e seguidamente os jurados, se entenderem necessário. Após isso, ouvir-se-á as testemunhas arroladas pela defesa. E aí a defesa pergunta primeiro, depois o Ministério Público, depois o juiz e depois os jurados. E por último, ocorrerão os interrogatórios dos acusados. Primeiro interroga-se o autor principal, que é o executor, e logo em seguida o partícipe Marcos Bruno. Feito isso, encerrado esse interrogatório, passa-se para os debates. O Ministério Público, como são 2 acusados, ele tem 2 horas e meia para articular as suas manifestações no plenário. Em seguida, a defesa também tem 2 horas e meia. Depois, se houver réplica, por serem 2 acusados, o Ministério Público dispõe de 2 horas e, seguidamente, a defesa de 2 horas para a tréplica. Encerrado isso, farei a leitura dos quesitos, explicações preliminares e, em seguida, os jurados seguirão a sala secreta junto comigo, com os membros do Ministério Público e a defesa e os auxiliares da Justiça para que seja proferido o julgamento. E depois retorna-se ao plenário para fazer a leitura da sentença. Essa é a dinâmica do Tribunal. Por que o promotor Luiz Carlos Duarte não está no caso? Eu não posso responder, é algo que afeta ao Ministério Público, mas como nós trabalhamos juntos, o doutor Luiz Carlos tem direito às férias regulamentares e está no período de férias. Mas justo na época do julgamento? Não tem relevância isso, porque é um direito que todos nós profissionais temos e é uma questão que afeta ao Ministério Público. Doutor, o senhor falou eram 8 arrolados, 8 da defesa e 2 testemunhando. É isso aí, senhor? Não, 8 da defesa e 8 do Ministério Público. Com 2 acusados, 16, 18 pessoas serão ouvidas. E o acesso, sim, vai ser aqui, só aquele detalhezinho técnico é importante. Como? O acesso da imprensa. A imprensa está tendo, eu acho que aqui nós estamos observando que quem mais está tendo acesso aqui é a imprensa, né? A assessoria de comunicação da Corregedoria, coordenada por Dr. Fernando, tem desde o início dos trabalhos, tem se desdobrado e abrindo as portas, aberto as portas aí para a imprensa, para que ela possa participar sem qualquer restrição, exceto no plenário do Tribunal do Júri, que nós iremos explicar lá o que pode e o que não pode.
Doutor, o fato dos promotores do caso terem sido nomeados tão próximos ao julgamento pode interferir, atrapalhar de alguma forma? Não, ao contrário, o Ministério Público está representado por 3 promotores, seus melhores quadros na área do Tribunal do Júri. Doutor Benedito Coroga, doutor Rodolfo, doutor Haroldo, dispenso comentários nessa área. E essa é uma rotina. Se eu, por exemplo, não pudesse, tivesse acometido de alguma doença, ou tivesse de férias, outro juiz estaria aqui no meu lugar. Isso é uma rotina normal que as corregedorias é quem promove essa dinâmica quando necessário. Mas não é normal o promotor que participou do caso tudo chegar no julgamento? Não, é normal, sim. É normal. Todos nós temos direito às férias. Infelizmente, as férias do doutor Luiz Carlos coincidiu com a data do julgamento. Ele já tem programa, naturalmente, com a sua família de muito tempo, organizado. E não é justo que ele interrompa isto, mas os promotores que atuarão no caso têm amplo conhecimento do processo e isso é relevante para o julgamento. Osmar, o Saulo do Jornal Estado. Os primeiros a serem julgados são os executores, né? O senhor assim, acredita que os próximos a serem julgados serão aqueles considerados como os intermediadores ou os mandantes ainda nesse primeiro semestre ou só no final do ano? Não, veja só, por que o executor e o condutor da moto estão sendo julgados hoje? Porque eles não recorreram da decisão de pronúncia. Se eles tivessem recorrido, nem eles estariam sendo julgados hoje. Então, transitou em julgado, como são réus presos, têm preferência no julgamento. E por isso estão sendo julgados hoje. Os outros ingressaram com recurso em sentido estrito, está no tribunal. No momento em que for julgado pelo tribunal, se eles entenderem, ainda podem recorrer da decisão do tribunal, mas em havendo preclusão daquela decisão, transitando o julgado, o processo baixa para a origem, que é a primeira vara, e nós marcaremos a sessão do Tribunal de Júri. Eu não posso dizer se vai ser daqui a 6 meses, 2 meses ou 1 ano, porque a competência para julgamento do recurso é do tribunal. Então, não há uma lógica se os próximos a serem julgados serão os intermediadores ou os mandantes? À medida em que a decisão for transitando em julgado, creio que o próximo a ser julgado será o Marcos, o Chirliano, porque a intimação dele foi por edital com prazo de 90 dias, esse prazo já está expirando, então logo seja certificado o trânsito em julgado, nós marcaremos o júri dele. Esse é o mais próximo que provavelmente será julgado. Os outros, quando o tribunal decidir, quando transitar em julgado. Sim, mas poderá ser julgado ainda aqui em Foragido. Meridíssimo, Stênio Johnny, do SJ Notícias. Uma pergunta em relação à previsão do encerramento do júri. Sabemos que são muitas laudas, muitas informações. Vai acontecer dentro da previsão o encerramento desse júri? Com certeza. Nós iremos imprimir a dinâmica pela experiência que temos. A dinâmica que será imprimida no julgamento fará com que os 3 dias sejam suficientes para concluirmos. Bom, pessoal, está dando uns 10 minutos. Se tiver mais alguma pergunta aí no final para a gente... Ok?